Avance os programas de diversidade, equidade e inclusão nos escritórios jurídicos. Em um setor historicamente homogêneo, algumas importantes ondas de mudança estão remodelando o perfil das grandes firmas de advocacia, no que se refere à diversidade, equidade e inclusão. Essas transformações têm gerado impactos, seja na representatividade de diferentes grupos minoritários, seja na evolução da forma de se prestar serviços jurídicos. Eu sou Leandro Ramos e esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Nossa convidada especial desse episódio é uma advogada que não só trilhou um caminho inspirador dentro de uma renomada firma jurídica, mas também uma voz ativa na promoção de um ambiente mais inclusivo e diversificado. Eu recebo no Juridicast Ana Carolina Lourenço, que é advogada do Machado Meyer Advogados, conselheira da OAB São Paulo e vice-presidente da Comissão das Mulheres Advogadas. Ana Carolina, seja bem-vinda ao Juridicast. Leandro, que alegria estar aqui hoje com todos os seus ouvintes, pessoas plurais, diversas e super relevantes para o mercado jurídico. Então, estou muito feliz, estou muito animada em participar desse renomado podcast. Que bom, porque eu também estou muito feliz de você estar aqui com a gente. E pra gente já ir começando, tem como você nos contar sobre sua jornada até entrar no Machado Meyer e mais, né? Como que foi ingressar em um ambiente que ainda é predominantemente masculino e branco, Carol? Claro. Eu vou pedir licença antes de contar sobre a minha jornada para falar para os seus ouvintes, fazer uma audiodescrição para eles saberem de que lugar que eu tô falando, né? Que a gente fala tanto sobre lugar de fala e eu gosto também de saber do lugar de escuta, porque não adianta a gente falar se não tem ninguém para escutar. Então, que bom que a gente tem aqui um público para escutar e vou falar quem eu sou, né? Então, eu sou uma mulher negra, cis, heterossexual. Eu uso tranças loiras até a altura da cintura. Hoje eu tô vestindo uma camisa de seda branca e preta e falando aqui da Faria Lima, no Machado Meyer Advogados. Falando da minha jornada profissional, a primeira coisa que eu queria comentar é que o direito por si só, ele já é um ramo, né, muito elitista. E por ser elitista, ele já é branco, ele já é masculino, ele já é classista. Então, essa minha jornada, essa escolha pela Faculdade de Direito, eu me lembro lá em 2007, quando eu ingressei na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, o primeiro susto de eu chegar na faculdade e não encontrar nenhuma outra pessoa negra ali naquela turma onde eu estava. Mas eu sempre tive, desde criança, a certeza de que eu queria ser advogada, que eu queria ser jurista, né? Que eu queria utilizar o direito como ferramenta de transformação social, mesmo antes disso não tendo o repertório para entender o que era isso, né? Mas eu já tinha essa vontade. E quando eu chego na faculdade, os professores brancos, em sua maioria homens, os alunos também, o corpo docente também desse jeito, me causa um estranhamento que até naquele momento eu não tinha repertório para lidar com o que era esse estranhamento que me causava, porque eu cresci dentro de uma cidade, São Caetano do Sul, que também é uma cidade de imigração italiana, então a maioria das pessoas que eu convivi durante o meu desenvolvimento foram pessoas brancas, apesar da minha família ser composta por pessoas negras. Então, esse estranhamento, ele veio no sentido de, era realmente, olhando para aquele espaço e vendo que dentro daquele espaço, ele era, de fato, muito branco e muito masculino. E aí, ingressei na faculdade, quando eu fui trabalhar no mercado jurídico, eu me deparei com esse mesmo problema, só que eu não conseguia nomeá-lo, né? Eu sabia que todo mundo, a maioria, eram pessoas brancas, em sua maioria, homens, principalmente os líderes das bancas em que eu trabalhava, só que eu não conseguia nomear esse meu desconforto. E aí, passei muitos anos me embranquecendo para estar dentro desses espaços. Eu acho que isso é uma coisa importante da gente falar aqui no Juridicast, porque a importância, né, quando a gente vai falar de diversidade e inclusão, é das pessoas serem elas mesmas nos espaços que elas estão pertencendo. Durante muitos anos eu alisei o cabelo, durante muitos anos eu escondi traços culturais de ser uma pessoa negra para conseguir atuar na profissão que eu escolhi desde sempre, na profissão que era o meu sonho. Então, foi complexo, foi desafiador entrar dentro desse mercado que ele é, sim, marcado por um elitismo, por um machismo, sexismo, racismo, capacitismo, e com todos os ismos possíveis, ainda assim, ele é a profissão que é a única que está escrita na Constituição Federal que dá acesso, que tem a função de dar acesso à justiça, né? E para a gente falar em justiça, a gente tem que falar da nossa sociedade demográfica. Então, essa minha jornada, ela parte desse lugar de ausências, né, de representatividade, de ausências de referências, e busca desse lugar de pertencimento, de viver e ver o direito sendo transformado através também de pessoas diversas, né? Não só de pessoas negras, mas de mulheres,
mulheres, pessoas indígenas, pessoas PCDs, pessoas da comunidade LGBTQIA+. E isso fez toda a diferença no meu repertório para eu criar resiliência também. Acho que são skills importantes que nós vamos desenvolvendo nesse percurso, de quando a gente é um corpo dissonante, disruptivo dentro desses espaços. Então, eu sempre soube, a partir do momento que eu fui para o mercado de trabalho, que meu corpo já era político. Então, foi uma trajetória de descobrir, eu aceitar esse corpo político e estar em espaços em que esse meu corpo falava e podia falar, né? Não eram só mais sendo silenciado ou omitido. Então, minha jornada vem a partir disso e eu chego nessa banca que eu sou muito feliz aqui no Machado Meyer, justamente no momento em que os escritórios de advocacia, os 12 principais escritórios de advocacia do país, eles se reuniram e fizeram um estudo através do CERT para verificar o mapa sociodemográfico dos escritórios. Então, nesse estudo que eles verificaram lá em 2019, eles apontaram que não chegava a menos de 1%. Uau, é muito baixo, não era nem 1%, né? Não chegava a numerar, assim, não chegava a 1% o número de advogados negros nos grandes escritórios. E eu fui nesse evento em que eles demonstraram o estudo feito pelo CERT, da Cida Bento e do Daniel Bento, um estudo super complexo e completo também, em que eles traziam ali quais eram os motivos também, principalmente, desses afastamentos, né? Por que as pessoas negras não estavam dentro dessas bancas? Entre falta de networking, falta de sponsorship, idioma, entre várias facetas, uma que me chamava a atenção era a dificuldade dessas bancas de aceitar pessoas já formadas, que já tinham a sua cultura, o seu repertório, que já estavam atuando no mercado jurídico, sem necessariamente criar esse profissional, né? Isso a gente está falando, claro, para várias questões, as bancas preferem formar, né, os profissionais, mas existe muita gente por aí já formada, com capacidade, com competência e com as skills necessárias para estarem nesses espaços. E eu fiz uma fala nesse evento, que esse evento consolidou a Aliança Jurídica pela Equidade Racial, e eu fiz uma fala dizendo que eu fiquei muito feliz mesmo com a iniciativa deles, porque em mais de 10 anos que eu tinha de atuação profissional, eu nunca tinha visto nada do tipo, eu sempre tive que esconder a minha negritude para poder ser aceita nos espaços, e eles estarem escancarando esse problema, né, estarem escancarando que existia um diagnóstico que precisava ser tratado, era excelente. E, para além disso, eu considero, e falei isso naquela oportunidade, que a gente pode mudar todos os critérios objetivos ou mantê-los, porque as pessoas negras elas vão alcançar esses critérios objetivos. A gente tem aí mais de 10 anos de cotas raciais em que as pessoas entraram nas universidades e estão no mercado. Esse é uma das questões, né, que a gente consegue suprimir. Mas uma outra questão que tem a maior dificuldade é as pessoas nos lerem combatendo os vieses conscientes e também nos lerem, principalmente, a principal dificuldade, a primeira dificuldade, na verdade, é nos vermos com boa aparência. Então, quando a gente chega para fazer uma entrevista numa banca, nos vem, assim, uma pessoa que usa tranças, por exemplo, não me vem como uma boa aparência. E sair de casa todos os dias sendo quem eu sou é um ato de resistência, porque a gente vive, infelizmente, num país estruturalmente racista. Então, a primeira coisa é a gente passar por essa etapa de olhar para as pessoas e ver o valor cultural de cada uma delas e respeitar as pessoas do jeito que elas são e valorizar isso. E é um passo que parece ser simples, mas ele... É complexo. É complexo, é desafiador. Como eu sempre uso duas frases de músicos que eu gosto muito para explicar esse momento, né, da diversidade e inclusão, é o Emicida que ele fala que é tudo para ontem, porque a gente tem pressa, a gente quer, como somos 56% da população, a gente quer se ver representado em todas as camadas sociais, mas também a gente sabe que, como o Martinho da Vila ensinou, é devagar, devagarinho. Então, tem um pouco disso que a gente precisa ir fazendo essa mudança estrutural, mas principalmente lembrando que essa mudança ela precisa ser feita por todas as pessoas, né? Ela não está na responsabilidade só das pessoas negras de se desenvolverem para estarem naqueles espaços. Os espaços também precisam ser desenvolvidos e serem transformados para receber essas pessoas, no sentido que todo mundo se sinta pertencente, né? Tem uma frase muito famosa que a diversidade é chamar para o baile e a inclusão é chamar para dançar. E eu falo pra gente ir além, né? Pra gente falar do pertencimento, que é poder falar, não quero dançar,
ou eu dançar do meu jeito e ninguém me julgar sobre isso, e eu me sentir à vontade, ter uma segurança psicológica ali. Então, acho que é um caminho, né? Quando você falou da minha jornada, estou aqui no Machado há 5 anos, vendo essa transformação. A gente saiu de menos de 1% de pessoas negras para 11% de pessoas negras, que assim, me alegra muito saber que eu faço parte dessa transformação e que eu me vejo nos corredores, me vejo nos quadros da nossa sociedade aqui do escritório, vejo colegas, temos nossos grupos de afinidade e eu consigo ter espaços em que eu consigo dialogar e comunicar coisas que as outras pessoas entendam. Então, eu saí daquele lugar em que existia um constrangimento, existia uma inquietação, existia um desconforto que eu não sabia nomear. E agora eu sei nomear, que era eu não ser eu mesma. E agora nesse espaço eu consigo ser eu mesma. E aí, quando eu tiro essa carga de desconforto, de energia, eu consigo focar ela muito mais para entregar a melhor solução jurídica para o meu cliente. Muito legal. E, Carol, aproveitando que você mencionou agora que você está já há 5 anos aí no Machado Meyer, quais foram os desafios que você enfrentou relacionados à diversidade e inclusão aí dentro da firma, sobretudo no início, né? Olha, Leandro, no início foi desafiador, porque quando eu vim fazer entrevista, eu pesquisei no site para ver se tinham pessoas negras aqui trabalhando. Eu olhei foto de um por um no site, eu não achei nenhum advogado negro e nenhuma advogada negra. E aquilo me doeu, porque era uma firma que eu tinha escolhido aplicar o processo seletivo. Mas quando eu cheguei na entrevista, eu fui tão bem acolhida. E aí, a primeira pergunta que eu fiz foi, gente, eu pesquisei, não encontrei nenhuma outra pessoa negra atuando aqui no escritório. Eu quero trabalhar aqui, mas eu não quero ser a única. Eu não aceito ser a única pessoa negra novamente trabalhando numa firma. E aí, o que eles me explicaram é que tinham pessoas negras. Elas só não estavam com as fotos atualizadas no site. E depois, de fato, conhecer essas pessoas, já tinha grupo de afinidade, já estavam aqui trabalhando. Era um momento em que a gente faz uma atualização, né, a cada 6 meses aqui. De fotos era um momento que eles não estavam no site, mas eles já existiam. Mas, para além disso, o que foi mais confortável para mim, que me deu acalanto, assim, foi essas pessoas que fizeram a minha entrevista falaram, você não vai ser a única e a gente conta com você para a gente mudar isso, para que você não, em nenhum momento, se sinta sendo a única. O nosso objetivo é trazer cada vez mais pessoas negras e a gente conta com a ajuda de todo mundo nesse sentido. Então, isso para mim foi muito rico, de saber que eu já chegava num lugar que eu não estava sozinha. Não ia ser um desafio que eu enfrentei em todos os outros lugares que eu trabalhei, porque eu já teria alguém ali abrindo espaços, principalmente, né? Abrindo espaços, mostrando a importância de quebrar os vieses inconscientes, mostrando que existem pessoas negras competentes, comprometidas, inteligentes e, principalmente, também pessoas em que eu podia trazer as minhas demandas e conversar com essas pessoas que entendiam o que é ser uma pessoa negra num ambiente predominantemente branco. Então, no começo foi desafiador até a gente criar essas conexões, e hoje em dia a gente tem o nosso grupo dos pretos aqui do Machado Meyer, em que a gente tem esse aquilombamento e também a gente tem o nosso grupo de afinidade, que é o IDEAFRO, que a gente conta com os nossos aliados, que são super importantes nessa transformação cultural aqui do escritório. Então, o maior desafio inicial mesmo foi, primeiro, cadê essas pessoas? Eu não quero ser sozinha. Quero olhar para os espaços e poder conversar na hora do café sobre a trança ou sobre o samba que eu fui no final de semana e essas pessoas me entenderem e não se compararem, né? Não, nem numa superioridade, nem numa inferioridade, mas eu queria estar em espaços em que as pessoas têm backgrounds parecidos com os meus. E eu encontrei isso aqui. Eu sou muito feliz de ter meus colegas, meus amigos que vivenciam e vivenciaram coisas semelhantes e também coisas muito diferentes, porque nós somos muito plurais, né? Mas que me trazem esse conforto de saber que a gente, além da gente ser representatividade, a gente é representação também, né? Estamos representados em diversos níveis da carreira e a gente consegue trazer isso para o mercado mesmo, né? Porque quando a gente olha de fora para uma banca procurando um processo seletivo, a gente procura lugares em que a gente consiga se ver. Se os advogados e advogadas negras, estagiários de direito, né, estudantes aí, às vezes até do ensino médio, olham para esses espaços e não enxergam as pessoas negras, eles sequer tentam. Então, a gente está aqui todos os dias a saber que as pessoas vão tentar chegar também nesses mesmos espaços que a gente. E aproveitando, Carol, você acha que as coisas mudaram
mudaram ao longo desses 5 anos, né, em termos de cultura do escritório, desde que as iniciativas de diversidade, equidade e inclusão elas foram sendo implementadas e ganhando mais profundidade? Nossa, Leandro, com certeza elas mudaram. Elas já estavam mudando. Tá. Acho que a partir do momento em que foi feito esse estudo, significa que eles já se preocupavam com o tema. Era isso, né? As pessoas já viam, elas já sentiam as ausências, mas elas precisavam de dados para trabalharem com isso, né? E é muito curioso que isso veio de uma pergunta de um sócio de um outro escritório para o nosso sócio aqui do escritório, que é o Cagé, super querido, que perguntou para ele quantos sócios negros tem no seu escritório. E ele falou, bom, sócios não tem nenhum. E aí ele falou, então tá, quantos advogados? Ele falou, acho que tem um. E aí a partir desse acho que tem, vamos estudar e descobrir quantos tem. E aí descobriram, né? Então essa inquietação já existia. A gente já tinha aqui um comitê de diversidade e inclusão. A gente já trabalhava nos grupos de afinidades de mulheres, de comunidade LGBTQIA+, e a questão étnico-racial. E a cultura mudou bastante, principalmente porque, primeiro, a gente tem esses grupos de afinidades, que são esses espaços que as pessoas têm de segurança emocional e psicológica de trazerem as suas demandas. Tem, principalmente, sensibilização e letramento racial. Não só o racial, mas de todos os outros recortes dos nossos grupos de afinidade. Então, a gente tem constantemente, não é uma coisa que a gente faz só no mês de novembro, ou no mês de junho, ou em março. A gente trabalha o ano inteiro, todas as temáticas, com reuniões mensais, fazendo esses encontros, trazendo gente do mercado, especialistas nos temas. E acho que uma coisa que foi fundamental, Leandro, foi o escritório ter percebido que ele não precisava saber de tudo. Foi o escritório ter percebido que ele podia contar com ajuda especializada para isso. E aí, o escritório contratou uma consultoria maravilhosa, que chama Serum, da Andrea Cruz, em que foi, além de, claro, do nosso CEO, Tito, ter abraçado as pautas de diversidade, equidade e inclusão, que foi fundamental. Se a gente não tem uma alta liderança engajada nessas temáticas, a gente não consegue promover essas mudanças. Foi Tito, junto com Beatriz Ali, junto com o Fábio, e junto com o Comitê de Diversidade, né, junto com esses sócios que compõem esse comitê, aceitarem essa ajuda dessa consultoria. Então, essa consultoria, ela trabalhou em diversos pilares, como a mudança na forma que a gente faz o nosso recrutamento, ensinando o nosso time de pessoas e cultura a buscarem lugares diferentes e a buscar as pessoas a partir das habilidades necessárias para as vagas. Não é mais só eu preciso de advogados formados em X faculdades, que falam em inglês fluente e que tenham tido uma experiência internacional. Não é sobre isso mais. O time de pessoas e cultura que faz o recrutamento teve que aprender e ensinar os nossos sócios, os nossos sêniores que estão contratando as pessoas, o que você precisa para essa vaga? Quais são as habilidades que as pessoas precisam ter para desenvolver o trabalho que você precisa no dia a dia? E isso é muito desafiador, isso é mais difícil, isso é mais demorado, isso requer esforço e requer intencionalidade. Então foi feito esse ensinamento para o nosso time de procurar as pessoas a partir das habilidades que elas precisariam desenvolver. Além disso, foi feito um letramento da alta liderança, então toda a alta liderança foi comprometida, engajada com a temática, aprendendo sobre o tema, porque como a gente sempre fala, o racismo não é um problema das pessoas negras, né? Ele é um problema da sociedade, da estrutura, e a gente precisa que ele seja também combatido dentro da estrutura. Então, esse encadeamento vindo da liderança para todos os níveis de carreira foi primordial. A gente também contou com a ajuda da Serum nesse processo de sensibilização, e depois que a gente conseguiu contratar esses advogados e advogadas negras, teve uma coisa que para mim foi inédita no mercado, que eu converso com bastante gente, que eu não vejo isso em outras bancas, que tenho muito orgulho de ter visto isso aqui, que foi a aceleração de carreiras. Então, depois que as pessoas entraram, elas também tiveram mentorias, tiveram processos de aceleração de carreiras delas, em que foram desenvolvidas as skills necessárias para avançar nessas carreiras, né? Porque para além da gente atrair os talentos, que tem, sim, essa dificuldade, né? Eu falo que os escritórios, eles estavam acostumados, um advogado tradicional, né? Que é um homem branco, cis, heterossexual, de mais ou menos 40 anos, que fuma charutos e hoje em dia joga beach tênis aos finais de semana, né? Mas essas pessoas tiveram que também abrir espaços para receber pessoas diversas, né? Para receber gente que curte hip hop, gente que curte samba, que curte jazz, que aos finais de semana não vão todos pro mesmo show que tá no hype das pessoas de classe média alta, e receber todas essas pessoas que são plurais e têm backgrounds diferentes, e que esses backgrounds justamente são a parte mais rica dessa convivência e do que a gente pode trazer como criatividade e inovação para esses clientes, né? Então, para essas pessoas que vieram para cá e que já estavam aqui, foi feito todo um trabalho de acelerar carreiras de, tudo bem, alguma coisa, algum gap você ter. Esse gap a gente trabalha, porque coisas objetivas, hard skills, sempre
são trabalháveis, sempre são desenvolvíveis, mas o que você tem de mais rico, vamos colocar para valorizar, vamos colocar suas habilidades para jogo mesmo, né? Vamos trabalhar aqui o que pode nos ajudar a preencher uma lacuna que a gente tinha. Então, foi muito incrível ver essa mudança cultural em que, hoje em dia, a gente percebe até nos nossos clientes essa diferença, né? Nossos clientes, eles priorizam a contratação de equipes diversas, porque eles sabem, assim, primeiro porque os clientes também se tornaram diversos, né? A gente precisa lembrar disso, não é só nos escritórios de advocacia que estão acontecendo essas mudanças, nos departamentos jurídicos também, e esses clientes, eles precisam se ver nesses espaços também e precisam que a gente consiga olhar para todos os riscos. E se a gente só tem um perfil de pessoa dentro dos espaços, ela vai conseguir só verificar alguns pontos, ela não vai conseguir ter uma amplitude. Por isso que essa mudança cultural do escritório, para um escritório que é full service, que a gente tem de praticamente todas as áreas do direito, é fundamental para que a gente consiga atender todos os nossos clientes olhando para os riscos diversos a partir das nossas vivências também, né? Olhando com essa sensibilidade. Aproveitando essa questão da sensibilidade que você trouxe agora, Carol, como que você acha que a sua identidade e experiências enquanto advogada negra trazem novas perspectivas para o escritório e para os seus clientes? Maravilha, Leandro, ótima pergunta. Além disso, de os nossos clientes olharem e se enxergarem na gente também, né, porque os clientes também estão mudando, dos clientes quererem ver uma transformação, eles não só por justiça social, né, mas por inovação, criatividade, lucratividade, novas soluções jurídicas. Isso também acontece muito no dia a dia, no caso concreto, né? Atuei muitos anos numa das maiores gestões de crise do país, de um cliente em que foi fundamental ter a presença, não só minha como advogada negra, mas de advogados da comunidade LGBTQIA+. E por que fundamental? Esse trabalho que eu realizava, eu tinha que sentar junto com as pessoas atingidas pelo acidente acontecido pela companhia, e explicar para elas os critérios de indenização. E as pessoas que foram atingidas por esse acidente, elas não eram necessariamente pessoas que circulam aqui na Faria Lima. Por isso eram pessoas muito diversas também. E essas pessoas, elas diziam para mim, em reunião, que elas só aceitavam fazer essa reunião porque era eu que estava ali, porque eles conversavam fora dali sabendo que dentro da sala não ia estar um homem branco engravatado, de gel no cabelo, para falar com eles. Ia ter uma pessoa que se parecia com eles e que, por se parecer com eles, era mais fácil de ter empatia. Olha como uma coisa tão simples que é ter pessoas diversas nos espaços pode ajudar o nosso cliente a chegar nos seus objetivos. Então, com isso, eu conseguia estabelecer um diálogo com essas pessoas e conseguia explicar com uma linguagem diferente dos meus colegas, porque vivenciei coisas diferentes dos meus colegas, tenho experiências diferentes, e conseguia trazer essa horizontalidade e sair do juridiquês e trazer uma escutativa, uma comunicação não violenta para que essas pessoas compreendessem o instrumento jurídico que eu estava tentando trazer para elas. Então, é uma sutileza do cliente escolher que existam pessoas diversas em várias frentes de atuação, justamente para que ele esteja abarcado por esse olhar que não tinha no mercado antes e agora passa a ter, porque a gente chegou no mercado, né? Não tem mais volta, já estamos nesse mercado, e principalmente porque a gente consegue evitar riscos que as outras pessoas não veem. Porque como o racismo ele é uma tecnologia muito avançada e aperfeiçoada, ele vai se aperfeiçoando e cada vez ele fica mais velado e mais difícil das pessoas não letradas perceberem. Então, como que a gente usa no nosso dia a dia esse letramento também para evitar que os nossos clientes sofram crises reputacionais, para também, antes de uma pré-crise, por exemplo, eu sou especialista em gestão de crise, mas antes de uma crise acontecer, numa pré-crise, adequar os procedimentos, adequar eventualmente produtos, adequar serviços para que evite essa exposição, para que esteja em conformidade, né, para que atue num direito antidiscriminatório. É fundamental essa diversidade, justamente com a segurança jurídica dos nossos clientes, para que eles estejam não só conseguindo focar melhor nos negócios deles, né, porque se não tem uma crise acontecendo, esses negócios eles conseguem ser mais lucrativos, mas também que eles tenham uma certeza de que pessoas estão vendo os pontos cegos que eles não estão conseguindo observar. Legal, Carol. E te ouvindo falar aqui é muito bacana, né, ver o quanto que você foi resistindo, né, e crescendo dentro desse ambiente diverso, e também o quanto que você foi bem acolhida no teu escritório. Mas agora, vamos ampliar um pouco a perspectiva, né, do mercado jurídico como um todo. Você acha que há barreiras ainda persistentes à inclusão e ascensão de advogados de minorias raciais nas grandes firmas jurídicas? E mais, se existe, como lidar e superar essas barreiras? Nossa, Leandro, com certeza ainda existem. Eu tô aqui super feliz, mas assim, a gente sabe que as coisas não mudaram e não
mudarão do dia para a noite. Existe muito trabalho ainda a ser realizado para essa transformação. Inclusive, no ano passado, participei de uma matéria da Folha que falava que advogados negros avançam em escritórios, mas a desigualdade predomina. Por quê? Porque ainda existe o viés inconsciente, assim, ainda existe o racismo, não existe a possibilidade da gente achar que a gente vive dentro de uma bolha e que aqui as microagressões, aquilo que eu estou querendo dizer no mercado jurídico, né? Que as microagressões e que o racismo ele não faça parte desse mercado. Ele existe. Essa é uma premissa. Por isso que é tão importante a gente falar em intencionalidade de práticas antirracistas cotidianas e permanentes. Então, primeiro, né, acho que perceber que todas as pessoas têm competências, têm skills importantes para todo tipo de trabalho a ser realizado. Essa é uma dificuldade que ainda a gente verifica o mercado tendo. Uma outra dificuldade é aceitar que as pessoas têm aparências diversas, aceitar a cultura diversa dessas pessoas. A gente fala bastante de diversidade, a gente tem certeza da importância da diversidade, mas existe ainda muita resistência. Existe resistência em lidar com o diferente. E aí é um exemplo muito básico, assim. Tava todo mundo ouvindo música clássica e chegou a galera tocando samba. Não vai dar um ruído. Ele é inevitável. É natural, né? É natural. Mas esse ruído, ele é importante porque ele cria uma outra música, né? Ele cria um novo ritmo. E esse momento em que o mercado jurídico, ele tá tendo muitas práticas para trazer cada vez mais pessoas negras para ele tá também passando por essas dores do desenvolvimento. Então, essas dores, elas estão dentro desses vieses, elas estão dentro da falta de letramento ainda de muitos lugares, né? Até, inclusive, a gente, enquanto Aliança Jurídica pela Equidade Racial, nós produzimos um material de boas práticas para escritórios de advocacia menores, médios também, que para eles não começarem do zero. A nossa intenção não é ser concorrente, né, nessa empreitada, né? A intenção é que todo mundo trabalhe junto para que a gente consiga transformar a sociedade, trazendo cada vez mais pertencimento para as pessoas negras. Então, cada banca pensou quais são as iniciativas que a gente já fez aqui, quais foram as dificuldades, o que a gente tentou, aprendeu, errou e aí teve que fazer de novo, dando tudo isso mastigado nesse material para que outras bancas que tenham interesse em começar, que não tenham medo, né? Acho que a principal questão que eu vejo hoje da dificuldade de trazer pessoas negras para as bancas eu tenho medo de que eu não sei como que a gente vai receber essa pessoa. Eu tenho medo que eu não sei como que eu vou desenvolver essa pessoa. E esse medo que está junto com esses vieses inconscientes, ele não beneficia ninguém. A gente precisa, como sociedade, trazer essas pessoas para dialogar. Eu tenho medo, mas eu vou perguntar e vou aprender e eu vou estudar, porque se a gente foi letrado dentro de uma sociedade eurocêntrica, a gente também pode ser letrado para aprender questões raciais de todo mundo tem uma raça, né? Não são só as pessoas negras que têm raça. A gente precisa aprender sobre isso, aprender esse letramento para conseguir ir mudando, para ir transformando. Então, essas dificuldades, tanto essa dificuldade de trazer talentos, como a falta de rede de apoio, a falta de sponsorship, a falta de implementação de políticas e práticas inclusivas, a dificuldade também de ter lideranças comprometidas com a temática, principalmente a falta de métricas para verificar como está sendo desenvolvida essa diversidade, equidade e inclusão, quem são os nossos parceiros, estamos contando com consultorias especializadas no tema ou não, temos espaço para falar dentro desses escritórios sobre o que é ser uma pessoa subrepresentada. Eu acho que essa transformação ela vai vir a partir do momento que a gente lembrar de conscientização, educação, intencionalidade, colaboração e persistência no tema. Então, essa persistência, essa vontade de fazer essa transformação, ela é totalmente necessária para que as pessoas todas as pessoas consigam trabalhar com segurança psicológica, que elas não fiquem gastando energia tentando esconder quem elas são ou tentando se enquadrar em um determinado padrão. Porque não é o objetivo, quando a gente fala de diversidade, trazer pessoas que atendam todas as outras qualidades, né, todas as outras skills de pessoas que já estavam ali como padrões e que apenas sejam pessoas subrepresentadas. Não. A intenção é que a gente traga pessoas que sejam diversas de fato e que se sintam à vontade para ser diversas de fato, né? E principalmente, que eu acho que é o maior desafio no mercado, é ter lideranças inspiradoras nesse sentido. Tanto de lideranças negras e não negras, pessoas engajadas e comprometidas a fazer o cotidiano
plano ser, de fato, uma busca por equidade, uma busca por pertencimento de todas as pessoas nos espaços. Bacana. E, Carol, que conselhos você daria para jovens advogados negros e negras que aspiram a trabalhar em grandes firmas jurídicas? Olha, Leandro, é difícil dar conselho para as pessoas, né? Com certeza. Eu vou me desafiar aqui. O primeiro conselho é: se autoconheça. O autoconhecimento ele vai ser primordial nos momentos desafiadores. Então, se autoconheça, se valorize, faça aquilombamento, tenha sua confiança e tenha rede de apoio. Tenha pessoas aliadas ao seu lado que podem te apoiar nesse desenvolvimento. Não olhem para os lugares e deixem os lugares falarem não para vocês. Tentem. Acho que a primeira coisa é, se a gente não existe naquele espaço, não existe lugar, espaço vazio. Espaço vazio é sempre ocupado. Esses espaços, as bancas querem as pessoas negras, as bancas querem que essas pessoas sejam parte dos seus times. Então, participem de processos seletivos, busquem oportunidades afirmativas. Existem muitas bancas jurídicas que têm feito contratações afirmativas. Questionem isso nos processos seletivos, pesquisem, igual eu fiz antes de entrar aqui no escritório, de ver quantas pessoas negras tinham, quais eram os lugares que elas estavam ocupando. Conecte com pessoas no LinkedIn, converse sobre como que é o lugar, porque não existe lugar não feito para a gente. Existe lugar em que está disposto a que o meio ambiente seja desenvolvido para que a gente esteja presente. Então, o meu maior conselho para uma pessoa negra que quer trabalhar nesses escritórios é, primeiro, desenvolva as hard skills que são necessárias, são primordiais. Hoje em dia, ninguém pode não ter a excelência jurídica, né, necessária. A gente tem que estar sempre bem informado, bem informada, atualizado, com o que pede o mercado, mas principalmente se conheça e saiba dos seus valores, porque a partir do momento que a gente sabe quem a gente é, a gente não deixa ninguém falar o que a gente não é. Então, venham para esse mercado sabendo que a sua bagagem cultural, ela é tão importante quanto você saber fazer uma peça, ou você saber fazer uma audiência. Interessante, Carol, a gente está caminhando para o final e como uma última pergunta, como que você vê o futuro da diversidade e inclusão no setor jurídico? Eu vejo de uma forma muito promissora, Leandro. Tá. Inclusive, a gente tem uma iniciativa, mercado jurídico, né? Tem uma iniciativa bem bacana que chama Equalizar, que são alguns departamentos jurídicos que se uniram para promover pessoas negras dentro dos escritórios. Então, eles fazem uma pesquisa quantitativa e qualitativa de como que são as bancas jurídicas que eles contratam, e a partir desse tudo que eles fazem, eles decidem se eles vão pagar a fatura no valor normal ou se eles vão dar um bônus, porque ali tem uma diversidade racial. Então, olha que interessante, os clientes estão exigindo dos escritórios que eles tenham essa diversidade. E isso é um movimento global. Eu falo que desde George Floyd está proibido as pessoas não saberem que existe racismo, né? Então, a partir disso, ninguém mais quer fazer feio. Todo mundo sai de casa com a intenção de entregar o melhor serviço, mas também de ser uma pessoa justa, honesta, em conformidade com que tem os preceitos da nossa sociedade. E, principalmente, as bancas, elas querem estar em consonância com isso. Então, o futuro da diversidade, equidade e inclusão nos escritórios é primordial até pelas novas áreas de direito que surgem a partir disso, né? O livro do Adilson Moreira, que é o Manual de Prática Antirracista, ele fala bastante sobre isso, como que as universidades também precisam mudar e a atuação profissional do direito não ser mais visto só como essa norma que admite as exclusões sociais e admite as discriminações. O direito tem sido usado e tem cada vez mais promovido a partir da valorização da diversidade. Então, é assim, não tem mais volta. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Estamos caminhando para a promoção dessa mudança. E ainda bem, e é assim, a gente demorou 90 anos para conseguir eleger a primeira mulher presidente da OAB São Paulo. A gente não vai precisar demorar mais 90 anos para eleger uma primeira pessoa negra. A gente hoje tem um conselho da OAB composto por 50% de mulheres e 30% de pessoas negras. Então, a gente, como entidade, está ouvindo as pessoas diversas, está trabalhando para que todas as pessoas que têm a carteira da OAB sintam-se pertencentes a essa profissão que ela é primordial para a sociedade. Então, não tem volta, é para frente, é com intencionalidade, é com vontade, é com transformação, de olhar o direito sabendo que ele vai ser transformado por todas as pessoas
pessoas que estão vindo fazer parte disso. Muito bom. Carol, eu agradeço imensamente sua participação aqui no Juridicast. Já deixo o convite aqui para você voltar novamente, tá bem? Eu que agradeço o convite. Foi um mega prazer estar aqui com você, Leandro, estar aqui com os seus ouvintes. E é o que eu falei no começo, existe lugar de fala e ele é super importante, mas sem lugar de escuta a gente fala sozinho. E a gente já tirou a máscara da Anastácia faz tempo e a gente quer falar e quer ser ouvido e quer ser compreendido para que a gente consiga gerar transformação social. Então, muito obrigada pelo convite. Vai ser um prazer voltar aqui em outras oportunidades. Obrigado. Se você gostou desse episódio, não esqueça de avaliar a gente no Spotify, Deezer ou tocador da sua preferência. E lembre-se que o Juridicast é produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. Vejo você na próxima quarta-feira, às 7 da manhã.